Bom, então vamos fazer uns exercícios sobre derivada das funções trigonométricas inversas. Mas antes, vamos lembrar as fórmulas que a gente precisa saber. Bom, a primeira fórmula é a seguinte: se a gente tem a função inversa da função seno, quer dizer, que é a função arco, cujo seno é x. A derivada de arco cujo seno é x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Segunda fórmula, f de x igual a arco cujo cosseno é x, que é a função inversa de cosseno de x. A derivada vai ser parecida com a derivada do arco seno, só que tem um sinal de menos. Então, é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. E, finalmente, a derivada da inversa da tangente, que é arco cuja tangente é x. A derivada vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essas são as nossas fórmulas que, a partir de agora, precisam ficar no sangue. Então, vamos colocar aqui, chamar atenção para elas. Que a mesa digitalizadora não está muito boa, não, está muito estranha. Bom, vamos apagar aqui, né, porque saiu demais. Não? Então, vamos fazer uns exercícios. Escolher aqui a cor, vamos fazer com essa cor de cá. Bom, o primeiro exercício vai ser o seguinte: eu quero derivar a função f de x igual a arco cujo seno é x sobre 2. E aí eu preciso observar o seguinte: primeiro, eu preciso observar que aqui eu tenho uma função composta, quer dizer, na verdade, eu tenho que enxergar essa função colorida. Eu tenho que enxergar que eu tenho uma função mais externa, que é arco cujo seno. Deixa eu abaixar um pouco isso. Aqui. Arco cujo seno. Aí aqui dentro da função arco-seno, a gente tem uma outra função que eu farei em azul, que é a função x sobre 2. Então, vamos ter que fazer regra da cadeia. Então, vai ficar, primeiro, a derivada da função mais externa. A derivada da função mais externa, ó, f' de x, vai ser a derivada de arco cujo seno é isso aqui, vai ser 1 sobre raiz quadrada de 1 menos esse arco elevado ao quadrado. Então, isso aqui que está em marrom é a derivada da função arco-seno. Só que dentro do arco-seno, a gente tem essa outra função, que é x sobre 2. Só que como a gente tem que fazer a regra da cadeia, porque é uma função composta, então a gente tem que fazer vezes a derivada da função mais interna. E a função mais interna aqui é o x sobre 2. Então, a derivada de x sobre 2 é meio, né? Porque x sobre 2 é o mesmo que 1 meio vezes x. Então, é uma constante vezes x. E aí, não tem muito o que fazer aqui. Vamos só escrever da seguinte forma. No numerador vai ficar só 1 mesmo, sobre... No denominador fica 2 raiz quadrada de 1 menos x sobre 2 ao quadrado, dá x2 sobre 4. Na realidade, você pode deixar assim, tá? Eu não vou deixar assim porque dá para melhorar um pouquinho. Então, ó, eu vou escrever o seguinte: 1 sobre... Essa mesa não está boa. Não sei o que está acontecendo com a calibragem dela. Bom, aí eu vou repetir esse 2 que está aqui do lado de fora. Aí, raiz quadrada. Aqui dentro dessa raiz quadrada eu vou tirar MMC com 1. Então, vai ficar assim, ó, 4 menos x ao quadrado sobre 4. Só que aí esse 4 que está no denominador, ele pode sair da raiz.
né? A raiz quadrada de 4 é 2. Claro que eu não posso tirar esse porque está subtraindo, mas esse daqui eu posso. E aí, quando esse 4 sair como 2, ó, esse 4 do denominador, ele sai daqui de dentro da raiz como 2. Só que ele vai sair como 2 no denominador. Então, ele vai simplificar com esse 2 daqui. Então, na verdade, isso aqui vai ficar... Não, esse de cá. Isso aqui vai ficar, então, 1 sobre raiz quadrada de 4 menos x2. Ainda poderia racionalizar essa fração, tá? Mas aí não precisa, vamos deixar assim mesmo. Vamos lá, exemplo 2. Já fiz um com arco... Opa! Já fiz um com arco seno. Agora eu vou fazer um com arco tangente. Então, a minha função agora f de x é arco, cuja tangente é 3x. Aí eu já vou escrever logo isso colorido, ó, porque dentro do arco tangente eu tenho uma outra função. Aliás, não antes. Vou escrever assim, depois eu passo por cima. Ó, arco cuja tangente é 3x. Eu preciso olhar isso e entender que dentro do arco tangente eu tenho uma outra função que é o 3x. Então, ó, eu tenho que enxergar isso aqui como uma outra função azul. E aí, na hora de derivar, eu preciso fazer regra da cadeia. A regra da cadeia diz para a gente derivar primeiro a função mais externa, que aqui no caso é o arco tangente. Então, fica f' de x vai ser igual. A derivada de arco tangente está aqui, ó. É 1 sobre 1 mais o x. Só que não é o x, é o arco. Ó. O x é o arco que está aqui. Tá vendo? Isso é o x. Então, 1 mais o arco que está aqui, que é o 3x, elevado ao quadrado. Opa, só que eu botei da cor errada, porque na verdade esse 3x é azul. Que é a função mais interna. Agora, como é uma função composta, a gente tem que fazer vezes a derivada da função mais interna. Ou seja, vezes a derivada de 3x. A derivada de 3x é 3. Então, resolvendo, vai ficar. No numerador fica 3 sobre 1 mais 3x ao quadrado vai dar 9x2. Acabou. Tá legal? Vamos agora fazer um exemplo com arco cosseno. Eu quero f de x igual a 2 vezes arco, cujo cosseno é raiz de x. Tenho que enxergar essa função como uma função colorida, porque dentro do arco cosseno eu tenho uma outra função que é raiz de x. Então, isso aqui é uma função azul. Então, vamos derivar, vai ficar. Então, aqui, f' de x vai ser. A constante a gente repete 2 vezes. A derivada do arco cosseno é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos o arco ao quadrado. Olha que bom, quando a gente fizer o arco, que é o raiz de x ao quadrado, 1 menos o arco elevado ao quadrado. Só que o nosso arco aqui é o raiz quadrada de x. Aí vai ser bom por quê? Porque vai cortar a raiz com expoente, né? Então, olha. Isso aqui. Aí, vezes a derivada da função mais interna. Então, vezes a derivada de raiz quadrada de x. Só que raiz quadrada de x é x elevado ao meio. A derivada de x elevado a meio é desce expoente, diminui uma unidade no expoente. Então, fica x a menos meio. Aí, olha. Isso aqui vai ficar. Fecha parênteses. Aí, primeiro, esse 2 daqui pode cortar com esse 2 daqui. Esse x a menos meio vai para o denominador. Então, em cima vai ficar só menos 1. Deixa eu baixar aqui.
Em cima vai ficar menos 1 sobre. Aqui embaixo vai ficar esse x elevado a menos meio, que vai ficar x elevado a meio. Vezes raiz quadrada de 1 menos raiz quadrada de x elevado ao quadrado vai dar x. Então, ficou isso aqui. Que é menos 1 sobre x elevado a meio é raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 1 menos x. E aí, como a gente tem uma multiplicação de duas raízes, a gente regra o que está dentro. Então, isso aqui fica menos 1 sobre raiz quadrada de x vezes 1 vai dar x, menos x vezes x dá x ao quadrado. Acabou. Certo? E para finalizar, vamos fazer envolvendo um produto de duas funções. Então, vou pegar uma função f de x, que é x vezes arco cuja tangente é 3x. Primeira coisa que eu tenho que observar é que a gente tem um produto de duas funções. E aí tem aluno que confunde, porque fala assim, ué, mas por que no de cima a gente não fez isso, se aqui também tinha um produto? É diferente, porque no de cima era uma constante vezes a função. E aí a derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Aqui não. Aqui a gente tem um produto de duas funções. Tem uma função que é o x e outra função que é o arco cuja tangente é 3x, certo? Então, para reconhecer isso lá na equação do produto, eu vou assinalar cada função dessa com uma cor. Então, eu vou assinalar o x de verde e o arco cuja tangente é 3x, eu vou assinalar de laranja. Então, isso aqui vai ser laranja. Sendo que dentro da função arco tangente eu tenho uma outra função, portanto, o arco tangente é uma função composta, porque dentro dele eu tenho a outra função que é o 3x, então que é a minha função azul. Então, na hora de derivar o arco cuja tangente é 3x, eu tenho que fazer a regra da cadeia, porque é derivada de uma função composta, certo? Então, vamos lá. Vamos ter que fazer derivada do produto. A derivada do produto é a fórmula, né? A derivada do produto é a derivada do primeiro, a derivada do x é 1, vezes o segundo, que é arco cuja tangente é 3x, depois eu boto 3x aqui em azul, mais a derivada do segundo. A derivada de arco cuja tangente é 3x é 1 sobre 1 mais o arco elevado ao quadrado, depois eu boto aqui o 3x, vezes a derivada da função mais interna, que é o 3x, aí a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, ó, primeiro eu vou colocar aqui em azul as coisas referentes ao 3x. Então, ó, aqui ficou a derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo, arco cuja tangente é 3x, mais a derivada do segundo, que é 1 sobre 1 mais 3x ao quadrado, vezes a derivada da função mais interna. A função mais interna é o 3x. A derivada de 3x é 3. Vezes o primeiro. Agora, deixa eu só marcar aqui com as cores, para a gente identificar o que é referente ao primeiro e o que é referente ao segundo. Aqui foi a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, isso aqui é verde e o restante é laranja, que o restante se refere ao arco cuja tangente é 3x. Aí vamos ver o que a gente pode melhorar. Então, ó, aqui no primeiro vai dar simplesmente arco cuja tangente é 3x. Aí mais, vamos abaixar aqui. Aqui, olha, nesse numerador vai ficar 3x sobre 1 mais 3x ao quadrado, vai dar 9x2.
E aí a gente não pode simplificar porque aqui no denominador tem uma soma, certo? Aí acabou. Que poderia tirar MMC, mas não vai adiantar porque não vai dar para efetuar nada, certo?